Olá a todos, meu nome é Clóvis Magólia, nós somos do canal da Educática e hoje a gente vai falar sobre ponte H, ou Bride, ou Bridge, cada um que escolha como se pronuncia. O que é isso? É a maneira mais eficiente que existe para você controlar um motor corrente contínua, independente da voltagem dele. Tá? Nós vamos sempre falar com foco nos nossos clientes, no tipo de cliente que nós gostamos de atender e de servir. Então, a gente vai falar sobre o controle de motores entre 3 volts a 48 volts. Tá? Mostrar exemplo para vocês. E quem assistiu os vídeos sobre os motores, que a gente mostrou uma sequência de 4 vídeos falando sobre motores, a escolha do motor, aquilo que vocês viram naqueles vídeos, vocês podem começar a aplicar agora. O que é isso? Voltagem, corrente de consumo, corrente de partida, tudo que a gente falou lá atrás, a gente vai ver agora na prática. E nada mais interessante, antes da gente falar da prática e mostrar a prática, é a gente fazer algumas afirmações extremamente importantes. Primeira coisa, um motor de corrente contínua de 2 fios, tá? Vou dizer esse motor aqui, tá? Ele tem uma função, uma característica simples, peculiar, em todos eles. Se você ligar o positivo no negativo, ele gira para um lado, e se você inverter a polaridade do fio manualmente, ele vai inverter o sentido de giro. Ou seja, horário e anti-horário. Basta você virar os polos na fonte ou na bateria. Isso é um princípio básico que chega a ser tolice falar sobre isso. Mas para você entender como isso funciona, tá, a gente tem que falar um pouco sobre tolices. E essa daqui é uma delas. É uma coisa mais simples do mundo. Você inverter o polo, ele gira. Só que você inverter o polo com a mão é uma coisa. Tá? E você inverter o polo eletronicamente é diferente, e você inverter esses polos mecanicamente também é diferente. Tá? Só que, para você entender como uma ponte H funciona, a gente vai começar ela com um desenho muito simples, feito por chaves. Tá? Um exemplo, como se for utilizando chaves, liga, desliga. Depois nós vamos passar por um circuito um pouco mais complexo, também utilizando chave, liga, desliga. Depois nós vamos mostrar na prática como é que você faz isso. E aí você vai dizer assim, poxa vida, mas então é só isso? É, a princípio é só isso. Tá? Mas e se eu quiser controlar a velocidade? Ah, bom, a velocidade já é uma segunda questão. No momento, na sequência dos vídeos, nós vamos falar sobre a velocidade, obviamente. Caso contrário, não faz sentido. Tá? A princípio, a gente vai se afirmar e dizer o seguinte: todo motor corrente contínua de 2 polos precisa de inverter os polos do motor para que ele inverta a rotação. Essa é uma afirmação inegável, irrefutável, tem que ser assim, é assim. Tá? Aí você pode entrar na parte mecânica, na parte eletrônica e na parte de controle de velocidade. Não se controla um motor corrente contínua sem uma ponte H. Tá? Nós vamos explicar por que ela chama ponte H, quais são os tipos, o que você precisa de entender em uma ponte H para escolher a melhor ponte H para o seu projeto. Tá? Proteção, como fazer uma ponte H mecanicamente, com relés, uma ponte H acionada por relés, com um joystick. Tudo você vai ver como que a coisa é extremamente simples e o que é válido para uma é válido para praticamente todas elas. E você vai ter a ideia também do porquê da corrente e a amperagem é importante. Por que a corrente e a amperagem é tão importante? Você vai ver com uma demonstração mecânica. Tá? Por quê? A corrente elétrica que passa pelo motor, quanto maior for o consumo dela, tá? Maior vai ser a exigência do quê? Dos material de controle, ou seja, a chave, ou seja, um transistor, ou seja, um relé. Aquilo que você viu nas aulas sobre os motores, da medição de corrente, aquilo influencia na escolha dos mecanismos e do sistema elétrico de você fazer uma ponte H. Tá? Vamos para a prática. Na prática, que a prática sempre é mais interessante. A gente vai inverter a câmera, mostrar ela na bancada, a gente vai fazer um desenho
E, obviamente, nós não vamos entrar no mérito da questão teórica e os cálculos que se deve ser levado em consideração sobre isso. Obviamente que nós vamos falar alguma coisa e avisá-los. Presume-se que cada um que queira buscar o conhecimento, que faça por si. Tá? Porque a gente sabe que se a gente for colocar num vídeo um monte de cálculo e um monte de conta mostrando para você como é que você calcula um transistor, como é que você calcula isso e aquilo, os resistores, diodos, contra proteção, você vai pegar e vai simplesmente cortar meu vídeo pela metade. Então, não vamos entrar no mérito da questão. Se você for uma pessoa que quer ir profundo e mais a fundo no assunto, você vai buscar por si só. O que nossa intenção é dar um empurrão, dar um entendimento básico, tá? E o aperfeiçoamento e a evolução, cada um que busque por conta própria. Beleza? Então vamos em frente. Bom, pessoal, vamos lá. Isso aqui é o motor, corrente contínua. Com várias aparências, como nós já mostramos nos vídeos falando sobre motor. Aqui nós temos dois polos. Como falamos no começo do vídeo, se você colocar o vermelho no positivo, o azul no verde, no polo da bateria ou da fonte, ele vai girar para um lado. Se você inverter os polos, ele vai girar para o outro. O que uma ponte H faz? Uma ponte H vai fazer isso de forma eletronicamente falando. Só que, para a gente chegar na eletrônica, nós vamos primeiro falar sobre a parte mecânica. Vamos partir do princípio que isso aqui é uma bateria. Tá? Então, aqui é uma bateria. Ou uma fonte de alimentação. Vamos dizer que ela tem 12 volts. No momento, isso não é necessário. Tá? Ela tem 12 volts. O polo positivo se encontra aqui. O polo negativo aqui. S2 e S4 seriam duas microchaves ou dois interruptores. E S1 e S3, dois interruptores ou chave. O que vai acontecer se você fechar o S1? Bom, o positivo vai vir aqui, chega no motor. E não acontece absolutamente nada. Por quê? Porque os outros interruptores estão abertos. Se você ligar o interruptor S1 e ligar o interruptor S2, o que você vai fazer? Você vai pôr um curto na bateria ou na fonte. Se for uma fonte, ela desarma. Se for uma fonte chaveada, ela desarma. Se for uma bateria, ela esquenta e a fiação esquenta. Então, essa é uma condição não válida. Tá? Se você fechar o interruptor S3 e o interruptor S4, o que você faz? Você vai colocar em curto novamente a fonte ou a bateria. Então, essa função ela é inválida. Tá? Não deixe de entender isso. Por quê? Porque lá na frente vocês vão saber o porquê que isso é importante. Tá? Então vamos lá. Agora você fechou a S1 e fechou o S3. O que acontece? Nada, porque você energizou o motor nos dois polos com uma tensão positiva. Se você fechar o interruptor S2 e S4, o que vai acontecer com o motor? Absolutamente nada. Por quê? Porque você alimentou o motor com duas tensões negativas. Tá? Porém, se você ligar o S1, o interruptor S1 e o interruptor S4, você vai estar alimentando esse pino, esse terminal do motor com positivo e esse terminal com negativo. O que vai acontecer? O motor vai girar para um dos lados. Qualquer uma dessas chaves que você abrir, o motor vai parar. Então, para que você faça com que ele inverta a rotação, primeiramente você ligou S1, alimentou aqui como positivo, e alimentou pelo S4 aqui negativo. Ele girou para um lado. Você desligou as duas chaves e ligou o S2 e o S3. O que aconteceu? Tá? Você alimentou o outro polo do motor como positivo e o outro negativo. O que acontece? Você vai reverter a rotação do motor como se você estivesse manualmente invertendo os fios. Só que você usou uma chave. 4 chaves, para ser mais exato. 4 interruptores NA. O que é NA? Normalmente aberto. Esse aqui é o princípio básico de como funciona uma ponte H. Agora, por que ela chama ponte H? Perceba o seguinte, pessoal. Ó.
é um H. Se você eliminar aqui e aqui, e fazer o diagrama de forma diferente, né? Colocando aqui como VCC e aqui como VCC, e eliminando esse risco aqui, ó, GND e GND, viram um H, uma ponte H. Rabiscando o esquema, o que acontece? Se você ligar essa e essa gira para um lado, abriu, fechou essa, você inverte a polaridade, o motor vai inverter a rotação. Pronto. Passo número 1 para você começar a entender o que é uma ponte H. Mas não termina aí. Vamos para a segunda parte, segunda possibilidade. Essa aqui é a segunda possibilidade, já é um circuito um pouquinho mais real. Vamos colocar aqui, vamos diminuir um pouquinho o zoom. Pronto. Aqui você já tem um outro circuito que é feito também com uma chave ou um interruptor de um polo e duas posições, certo? Mais um polo e duas posições. Se você ligar o polo de cada uma das chaves ao motor e um dos terminais de cada uma das chaves ao polo positivo da bateria ou fonte de alimentação e o outro ao negativo, o que vai acontecer? Se você posicionar a chave para cima, você está energizando esse polo como positivo. Para cima também aqui, o que você vai fazer é um curto, igual a gente mostrou no outro diagrama, no outro esqueminha. Se você colocar as duas para baixo, o que você coloca? Você vai fazer? Você vai simplesmente ligar o motor. Falei errado. Se você colocar as duas para cima, você vai ligar os dois a VCC. Se você colocar para baixo, os dois a GND. Se você colocar essa chave para cima, tá? E essa para cima, também não vai acontecer nada, porque na realidade aqui nós estamos protegidos. Por quê? Porque os seus polos são separados. Tá? Então você aqui, nesse caso desse circuito, você não colocaria a fonte de alimentação em curto. Então você ligando esse aqui para cima e esse aqui para baixo, vamos analisar? VCC, estamos aqui num polo, GND, o motor vai girar para um lado, certo? Você inverteu o polo a chave, você inverte o polo para negativo e aqui para positivo, tá? E o motor vai girar para o outro lado, certo? Ficou claro isso? Uma simples chave faria isso. Que tipo de chave faz isso, pessoal? Uma pequena chave desse tipo aqui. Só que essa daqui você vai perceber que ela tem 3 posições e 2 polos. 2 polos são os polos centrais. Aí você escolhe onde você vai querer polarizar. Tá? Essa chave aqui vai ser o que nós vamos usar no nosso diagrama e no nosso esquema prático. Aqui nós representamos isso como uma chave de um polo e 2 posições. Tá? E aí você vai chegar à seguinte conclusão. Para você controlar uma ponte H, você precisa da alimentação positiva, negativa e um controle de chaveamento entre o positivo e o negativo. Certo? Bom, aqui nós já vamos entrar na parte prática. A parte prática, show. Pronto. A parte prática, ela é mais interessante ainda. Nós vamos ter uma bateria ou uma fonte de alimentação e nós vamos utilizar uma chave mecânica conhecida como chave HH. Você acha muito dessa chave naqueles dispositivos antigos de troca de voltagem, de seleção de voltagem, de 110 para 220 volts. Tá? Então, falou-se em chave HH, tá? De 2 polos, 2 posições, nós vamos ter aparentemente isso aqui. Tá? Exatamente isso. O que vai acontecer? Você vai pegar uma chave dessa, nós vamos mostrar aqui um circuitinho prático, e você vai simplesmente fazer a conexão de um fio de um terminal da extremidade para a outra extremidade. E outro fio de uma extremidade a outra extremidade. Nos polos centrais nós vamos ligar o terminal negativo e o terminal positivo. Certo?
Na outra extremidade nós vamos ligar o motor. Você pode ligar o motor nessa extremidade ou nessa, não tem problema algum. Como que é o contato dessas chaves internamente, pessoal? Ela é mais ou menos assim. Não sei se vai dar para aparecer legal, vai sim. Ela tem aqui um polo, outro polo, outro polo. Ela tem uma haste de metal que ela se conecta aqui. Quando você empurra o interruptor, ela desliza e sai daqui e vem para cá. Então o que vai acontecer, pessoal? Quando você posiciona a alavanca da chave, ou a haste da chave para cá, ela fecha esse polo aqui. Então esse polo vem aqui, ele entrou, fechou o contato, veio para cá, alimentou esse terminal aqui do motor. Tá? Como ele está para essa posição aqui desse lado, o que acontece? Aqui é negativo, veio para cá e alimentou esse outro polo, o motor vai girar para um lado. Se você pegar a alavanca da chave e posicionar para o lado contrário, o que vai acontecer? Ela não estava nessa posição, ela foi para essa. Ela desligou esses dois terminais e veio para cá. Então o positivo vem para cá, tá? E o negativo, ligado aqui, vem para cá. Certo? Entenderam? Então vamos dar uma olhada aqui mais rápido ainda. Ó. Dois terminais de baixo fechado, vai girar para um lado. Os dois terminais para cima, vai para o outro lado. Aparentemente básico, né? Então essa chave aqui a gente vai ter que dar um jeito de dar um zoom nela para ficar legal a imagem. Vamos achar a melhor posição. Nós vamos usar essa. Beleza. Essa chave aqui ela é de dois polos, polo 1 e polo 2, e duas posições, e três posições. Por que três posições? Posição central para um lado, no meio, para o outro lado. Quando você faz esse movimento na chave, você está fechando esse circuito aqui, ó, que é a haste que tem lá dentro. Certo? Então, o que nós vamos fazer no próximo vídeo? No próximo vídeo nós vamos ver o primeiro modelo de chave H, de ponte H em funcionamento. Nós vamos usar essa chave e o que vocês vão aprender? Vocês vão aprender, primeira coisa, a lógica de controle. Tá? A segunda coisa vai ser qual é o efeito da corrente, da inversão e os picos de partida e de reversão e freagem que a gente falou na aula sobre motores. Tá? Para começar a clarear o que vocês precisam de ter sobre entendimento, sobre a escolha do produto certo e do componente certo e o projeto seu ter sucesso. Tá certo? Nós vamos usar em todos os testes nossos esse motor aqui, ó. Por que esse motor aqui? Porque esse motor vai ajudar a gente a dar uma visão legal de como a coisa funciona. Porém, esse motor, o que nós vamos falar sobre esse motor é válido para qualquer motor corrente contínua de 2 fios de voltagens entre 3 volts a 48 volts, tá? Faz a inscrição no nosso canal, não deixa de fazer a inscrição, faça comentários, qualquer dúvida que vocês tiverem, entre em contato e na sequência, na parte número 2, nós vamos ver isso em funcionamento e vamos entrar num outro assunto que é a lógica de controle. Só para dar uma ideia para vocês, a lógica de controle nossa aqui no momento foi o seguinte: alguém vem e empurra a chave, ou para um lado ou para o outro, certo? Essa é a lógica. Então, se eu quero que o motor gire para um lado, eu faço isso. Se eu quero que ele gire, que ele pare, eu ponho ele no meio. E se eu quero que ele inverta, ele vai para o outro lado. Isso aqui é a lógica de controle, eu estou fazendo ela manual. Aí nós vamos começar a estudar o porquê que tem a lógica de controle e os pinos de controle nos circuitos de ponte H. Nada que seja um bicho de 7 cabeças. Não deixa de fazer a inscrição. Um abraço a todos.